e guerreiras do Senhor, dia 1º de fevereiro de 2023. Essa é rapidinho, irmãos. Estou aqui no meu lugar de oração, sempre clamando pela sua vida, pelas tuas causas, pelos teus planos, pelos teus propósitos. E o mês de janeiro, irmãos, terminou praticamente ontem. Hoje é o segundo mês, é 1º de fevereiro. E eu não sei qual é a sua localização, não sei o que você conquistou ou realizou em janeiro. Mas, amados, eu vou trazer aqui uma série falando sobre a influência do calendário gregoriano em nossas vidas. Vou trazer para você algumas reflexões sobre os meses, sobre o nosso nascimento, o que ela influencia sobre as nossas vidas. Porque, irmãos, os 12 meses do calendário gregoriano, que é o calendário, no caso, que o mundo estabeleceu como regra, todos eles têm um significado espiritual e tem um peso muito grande sobre as pessoas. Por exemplo, o mês de janeiro é dedicado ao deus grego do panteão chamado Jânius, né? Esse principado, ele não tem forma. E como sempre o catolicismo romano sempre teve assim uma influência sobre as pessoas, sobre a política, sobre os governos. E quando você estuda, quando você pesquisa, você começa a observar que muitas coisas que acontecem na terra, nos lugares, nos estados, nos bairros, nos municípios, tem uma influência espiritual. E esse principado chamado Jânius ou Januários, aí criaram uma forma para esse principado. Como que criaram? Qual foi o modelo que deram a esse principado? Ele tem uma forma humana com duas cabeças, uma olhando para frente e a outra olhando para trás. Não é interessante isso? Já percebeu que no mês de janeiro é o mês que tudo fica parado? Que nada, no caso, anda, mas as despesas chegam, as contas chegam, as dívidas mal projetadas chegam. E esse principado, Jânius ou Januários, ele é chamado na mitologia como o deus do caos, né? E você já observou que no mês até março fica praticamente parado, né? E por que esse principado ele tem duas cabeças? Um olhando para frente e o outro olhando para trás. É justamente o impasse, a indecisão. E janeiro antecipa justamente outro mês perigoso, que é o mês de fevereiro, que é o mês que nós estamos começando. E você pode nessa tarde refletir, pensar, meditar, até mesmo, meu irmão, pensar. Por que no mês de janeiro é o mês de chuva? Em alguns países, os furacões, os tufões, os tsunamis. Por quê? Porque no calendário judaico, esse mês, o primeiro mês do calendário judaico é o mês chamado de Nissan. Esse mês, isso aí já é uma aula mais profunda que eu vou passar para você, se você quiser acompanhar mais para frente. Vou falar sobre os meses do calendário hebraico e sobre os seus significados. Porque, irmãos, existe uma influência maligna nos 12 meses dedicados a entidades do panteão romano
greco-romana, e isso traz uma certa influência para as pessoas que não entendem o seu significado, não entendem as suas influências e não entendem porque acontecem tantas coisas ruins. Já percebeu que no mês de janeiro é enchente, é maremoto, é chuva, é o caos realmente. Aí as pessoas pensam que isso aí é mudança da atmosfera, alguns pensam que é porque é a camada de ozônio que está contaminada. Aí existem vários especialistas, que não são especialistas coisas nenhuma, eles apenas ficam na base da especulação. Não há certeza. Meu irmão, a própria medicina não tem certeza de nada. Tanto é que para eles fazerem um tipo de cirurgia, um tipo de exame, eles fazem uma mesa redonda, que fazem ali avaliações, fazem ali exame para poder fazer a cirurgia. E nesse mês de janeiro, você pode perceber que existem muitas coisas ruins que acontecem. Por quê? Porque, irmãos, o primeiro mês do calendário judaico é o mês dedicado à Páscoa, à primícia. E o que o catolicismo romano, através de Gregório, um dos papas da Católica Romana, fez? Ele entregou esse mês a um principado chamado Januários, que ele tem um único significado, irmãos: trazer desgraça, trazer caos, trazer tragédias. E com isso as pessoas não conseguem entender que nós devemos realmente fazer uma avaliação, fazer uma pesquisa, estudar, irmãos. E Satanás, ele não quer que você aprenda essas coisas. Satanás não quer que você pare um pouquinho da sua vida agitada, sem tempo para Deus, para pesquisar essa questão, ou até mesmo ver esse vídeo, meditar nesse vídeo. E todos nós, irmãos, temos uma influência espiritual no mês que a gente nasce, no dia que a gente nasce e como que a gente nasce. Já percebeu que alguns pais dedicam os seus filhos a uma entidade, dedicam os seus filhos a um santo afro, né? Dedica os seus filhos a um santo que nem sabe a origem, nem sabe o fundamento. Porque, irmão, Satanás, ele se faz como um anjo de luz e engana a muitos, inclusive muitos são enganados literalmente. A Bíblia, quando você vai perceber, quando a Bíblia fala sobre um filho que nasceu, você vê que os pais procuram colocar um nome que lhe dê a essa criança um significado na sua vida presente e futura. E às vezes você tem um nome na sua vida que traz sobre a tua vida maldições, que só é quebrada quando você entrega a tua vida para Jesus e começa a caminhar na presença dele, aprender a palavra dele, meditar na palavra dele. E você vai ver que lá em Josué capítulo 5:12, você vai ver que, depois lê a sua Bíblia, Josué 5:12 diz que após ter terminado o maná, né, após parar de cair o maná na terra, o povo começou a experimentar a novidade da terra. Quando você obedece a palavra de Deus, irmão, você consegue chegar aonde Deus quer. Quando você obedece a palavra do Senhor, você não fica parado no impasse, na confusão, na indecisão. Por isso que esse principado chamado Jânios, ou Januários, ele tem um propósito: indecisão. E quantos irmãos não estão nesse mês indecisos em decidir coisas? Quantos nesse mês não estão confusos, preocupados, agitados, inquietos, sem saber o que fazer, porque nesse mês de janeiro começa a vir o IPVA, o IPTU, os impostos, né? O período de aula para as crianças, comprar materiais, é uma agitação, é uma despesa, às vezes, que você não sabe como vai resolver. E interessante que nesse mês de janeiro, quantos crentes são fiéis no dízimo e nas ofertas? Nesse mês de janeiro, quantos crentes, irmãos, tira realmente o significado espiritual da sua vida com Deus e fica agitado com os cuidados dessa vida? Irmãos, Jesus falou em João 16:33 que no mundo teríamos aflições. João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Bem, se Jesus venceu o mundo, o sistema,
Porque mundo vem de Egito, manipula a vontade, tira você do sentido original, porque você foi feito para ser imagem e semelhança do Senhor. Você carrega no seu corpo, sabe o quê? Tem que carregar as marcas de Jesus. E quais são as marcas de Jesus? Marca de vencedor. Marca de vencer tudo e todos através da obediência. Talvez você não queira ouvir essa palavra nesse dia 1º de fevereiro. Eu vou falar sobre o mês de fevereiro, o que significa, né? Um significado muito forte, muito pesado, que nesse mês, interessante que dezembro se dedica a Baco. Baco é um deus grego também, dedicado à bebida, à orgia, dedicado à prostituição. Então você vê que cada mês do calendário gregoriano tem um significado espiritual e traz consequências espirituais. Então, meu irmão, compartilhe esse vídeo. Talvez algum irmão não saiba por que ele passa por algumas coisas no mês que ele nasceu. Você pode ver que lá em 1 Crônicas, capítulo 4, fala sobre a oração de Jabes. A palavra Jabes é gerado em dores. Só que Jabes não se conformou com aquela posição, foi para a oração e Deus o honrou. Talvez o seu nome venha ter um significado espiritual que você não sabe. Quantos não é dedicado a entidades, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, na Angola? Quantos não são dedicados a santos do catolicismo romano, que tem um propósito espiritual e pesado? Quantos não têm assim problemas espirituais, emocionais, psicológicos, porque foi entregue uma vez para uma entidade? Quantos casamentos, irmão, não são feitos na macumba, no budismo, no espírita kardecista? E ali, irmão, traz um peso, traz uma carga muito ruim. Pessoas que são aparentemente felizes no casamento, mas vivem uma vida totalmente de farsa, de aparência. Deus não fez você para ser o que você é, meu querido. Deus te criou para ser uma bênção nessa terra. Deus não te fez para ser um fracasso. Deus não te fez para você ser mais um que não sabe para onde vai. Deus te gerou para um propósito muito bem definido. Deus é um Deus de detalhe, meu querido. Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus de resposta. Mas cabe você entrar no ciclo que Deus quer. Porque era assim. Não, é assim em Israel. Cada mês dos 12 meses entra um ciclo de Deus para aqueles nascidos naquele mês. Só que no mundo, né, na Europa, em alguns países, aonde o espiritismo kardecista, aonde o espiritismo na África, por exemplo, na Angola, aonde tem tanta influência afro, né, tanta influência espírita, as pessoas vivem uma vida miserável e é um lugar onde tem tanta prosperidade. O Brasil, por exemplo, o Brasil, meus irmãos, é um país realmente que tem uma origem hebraica. A palavra Brasil ou brasileiros é aquele que arde em chamas. Olha que coisa boa. E você às vezes pensa que você, saindo do Brasil, vai resolver o seu problema que está em você, não é no lugar. Porque onde você colocar os seus pés, diz a palavra de Deus, você vai ser bem sucedido se você atentamente ouvir a voz do Senhor e ela obedecer. É muito bom quando você entende quem você é e o que você carrega. É bom quando você entende que a sua vida não está entregue na mão do governo que entrou e do governo que saiu. As pessoas colocam muito a sua confiança naquilo que o homem diz. Então, irmão, atente para aquilo que a palavra diz, porque a palavra de Deus é a que diz aquilo que vai ser, aquilo que está sendo e aquilo que pode acontecer. Aleluia! Que nessa tarde, meu querido, estou aqui ao vivo na mata, trazendo essa mensagem para abençoar o teu coração, para abençoar o teu mês. E eu profetizo que nesse mês de fevereiro não vai ser um mês onde a entidade, o principado, o demônio atua nas famílias, no lar, na casa, destruindo casamentos. Eu profetizo que será um mês de vitória para a tua vida. Eu profetizo que você vai ser muito bem, que você já é muito bem sucedido. Mas nunca se esqueça, Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, você não vai correr atrás da bênção. A bênção que vai te perseguir, vai te alcançar e você verá os resultados da sua obediência. Querido, obedeça a palavra de Deus. Davi disse uma vez o seguinte: não darei a Deus sacrifício que não me custe nada.
Então, irmãos, obedecer ao Senhor te custa alguma coisa. Estar na presença de Deus não é de graça. Nem a graça é de graça. Estou nessa tarde aqui, ó, no meio do mato, orando, clamando pela tua vida e pedindo que o Senhor realmente derrame sobre a tua vida uma libertação, uma cura, uma salvação e um milagre. Compartilhe esse vídeo, evangelize. 1º de fevereiro de 2023, estou aqui, ó, clamando pela tua vida, orando pela tua vida. E eu creio, sempre eu falo isso, irmãos, aquele que começou a boa obra em sua vida, em minha vida, em nossas vidas, Ele é fiel para concluí-la. Não sei onde você está, não sei com quem você está, mas uma coisa eu sei. O Senhor está aqui e Ele está aí. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Esse é um vídeo rápido, mas tem um propósito: abençoar o seu coração. Shalom Adonai. Deus te abençoe. Tchau, tchau.